racional, e o espírito como sendo mais de intuição e discernimento, né? O que eu entendo é justamente de que o homem é um só, e dividido em parte visível e parte invisível. Esse é a minha conclusão. Sendo que, nessa parte invisível, se a gente fosse destrinchar aqui juntos, nós falaríamos, aí sim, de intelecto, de emoções, de afeições, de volição, que é a questão da vontade, de intuição e de discernimento. E daí, então, nós falaríamos acerca dessa situação que alguns têm se reportado nos nossos dias como sendo questões emocionais, né? O drama das questões emocionais. O David Simitz foi um pastor metodista que escreveu um livro chamado A Cura para os Traumas Emocionais, não é? E há uma discussão muito grande sobre isso, porque há autores que radicalizam essa distinção das emoções com o espiritual. E eu sigo a linha de que emocional / espiritual. Tá ok? Eu sigo esse entendimento. Mas é claro, amados, de que no mundo secular é muito comum se falar, por exemplo, de problemas relacionados à mente e às emoções, dissociando de uma questão espiritual por uma questão de contexto, obviamente. Essa semana, por exemplo, o mundo inteiro ficou surpreso com a atitude de uma atleta americana que decidiu, então, desistir de modalidades que ela, na ginástica, que ela é simplesmente a número 1 do mundo. A Simone Biles reconheceu essa semana que ela tem fragilidades emocionais. E ela usou o termo mentais, para ser preciso, né? E ao citar a necessidade de se concentrar, eu li alguns artigos, mas eu quero pontuar a minha fala no artigo da Christian Today. Ao citar a necessidade de se concentrar em sua saúde mental, Biles mencionou que estava sofrendo com um pouco de twists, é um termo que eu não conhecia, que significa um colapso na conexão mente-corpo, que é essencial para o desempenho de habilidades complexas. Nas modalidades que ela compete, na ginástica, ela precisa dessa conexão mente e corpo justamente para que ela execute os movimentos que são seríssimos. E ela corre o risco até de se machucar, como inclusive ela esteve, por conta dessa desconexão. É um descompasso entre a mente e o corpo. Numa linguagem assim mais rasteira, seria uma perda de noção de espaço, que faz com que o atleta perca a noção da sua posição no ar e pode levar a lesões graves. E é um fenômeno que pode ser provocado por estresse e traumas extremos. Muitos críticos dessa atleta se levantaram para dizer que ela estava fazendo o corpo mole, que ela estava com preciosismo, e é muito fácil falar quando não se sabe o que a pessoa passa. Fato é que essa atleta viveu, amados, um histórico de abusos. Simone Biles, bem como muitas atletas americanas. Há inclusive um processo de um médico pedófilo que não foi devidamente punido até os dias de hoje, o Larry Nassar. Só que o problema, amados, e um colunista do Washington Post disse isso, o problema com a expressão saúde mental é o fato de ser uma abstração que permite passar por cima do que aconteceu. E, de certa forma, ainda está acontecendo com o atleta e com tantos outros. Até hoje, os oficiais olímpicos americanos continuam a traí-la. Negam que tem um dever legal de proteger a ela e outros atletas. Simone Biles, amados, é uma atleta que compete sob os efeitos combinados de traumas mentais, emocionais, sexuais e físicos. O fato de sua conexão mente-corpo ter escolhido esse exato momento para falhar não deveria surpreender ninguém. Mas o meu gancho com Simone Biles e a mensagem de hoje
é quando ela usa uma expressão que me tocou profundamente. Ela usou o seguinte: eu estou tendo que lidar com os meus demônios. É claro que a perspectiva dela sobre demônios não é a mesma que eu vou estar falando hoje, mais no caso de possessões, mas eu posso dizer que são influências, sim. Influências, sim. O ex-jogador de futebol, Walter Casagrande Júnior, escreveu um livro falando sobre os seus demônios. E ele, essa semana, também deu uma declaração sobre a atleta olímpica e ele disse: eu tive os meus demônios. Quem conhece a história do Casagrande sabe que a questão do envolvimento dele com drogas pesadas. E eu sei o que ela está falando. Demônios. Não, ele usou uma expressão porque ele chegou a ser iniciado no meio evangélico, então ele usou o seguinte: não demônios no sentido bíblico, né? Mas demônios no sentido emocionais. Mas nós que conhecemos a verdade, Wélica, não existe demônios no sentido bíblico e demônios no sentido emocionais, né? Demônios são demônios. A palavra no grego para demônio ou para ser possuído por demônios é endemoniamento, no original. E endemoniamento não significa necessariamente a pessoa estar sendo possessa. O diabo ele pode possuir alguém, ele pode oprimir alguém, ele pode sugerir na mente a alguém. E o texto de hoje eu vou estar avançando nessa realidade. Nós vamos ler novamente Lucas 4, 38 a 44. Eu fiquei nos versos 38 e 39 no domingo passado, falando apenas na cura específica de Jesus à sogra de Pedro. E hoje vamos avançar por outras curas. Curas estas que também envolvem libertações. Tá ok? E querendo Deus, eu termino sobre pregação com foco no Evangelho. Se não dessa oportunidade em outra, mas vamos seguir o texto. Lucas capítulo 4, versos 38 a 44, diz assim: deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pedira a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Abaixe sua cabeça, peça para Deus falar ao seu coração, e você não estará se movimentando, nem se distraindo, para que a palavra encontre um lugar certeiro no seu coração. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Queremos ouvi-la, queremos ser ministrados por ela, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, João, dá um clique, por favor, meu filho. Vimos, então, no domingo passado, a cura em específico de Jesus, no relato lindíssimo dele curando a sogra de Pedro. Vimos que as mulheres estão presentes no Evangelho de Lucas de uma forma muito destacada. Vimos aqui que Lucas ele organiza o seu Evangelho seguindo o avanço geográfico da missão de Jesus. Então, capítulos 3 a 9, Jesus está em missão na Galileia. 9 a 19, ele está em missão em direção a Jerusalém. E 19 a 24, ele está em missão nos seus últimos dias, na sua última semana
ali antes da sua execução. Vimos aqui também de que esse episódio está num lastro temporal que Marcos deixa mais claro. Jesus sai da sinagoga com Tiago e João e vai na casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava com febre. Lucas, como um médico, ele vai dizer que era uma febre muito alta. E Jesus então se aproxima dela, se inclina sobre ela, pega na mão dela e a levanta. Ela se levanta, a febre, obviamente, Jesus repreende a febre, e esta a deixa, e ela imediatamente se levanta e passa a servi-los. Nós vimos de que Jesus está no Evangelho de Lucas começando um novo Israel. Então ele começa a sua missão com o manifesto do reino invertido, em Lucas 4, 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em libertação os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O que está na mente de Jesus é Levítico 25, o ano do jubileu, o ano que os escravos eram libertos. Então Jesus está estabelecendo aqui um manifesto do reino. Só que um reino invertido, né? De ponta cabeça, a pirâmide invertida. Jesus está edificando um novo Israel, e esse novo Israel só tem gente boa, pobres, cativos, cegos e oprimidos. Então Lucas constrói o seu evangelho, principalmente nessa primeira parte, falando sobre ações de Jesus em relação a estes grupos. Lucas faz questão de dizer de que o amor de Deus ele é inverso em relação aos sistemas de valor deste mundo. Como marcas, então, do reino invertido, nós temos generosidade radical, liderança de servidão, passividade, perdão, devoção sincera e rejeição à hipocrisia religiosa. Tá ok? João Batista fica em dúvida, em Lucas capítulo 7, versos 18 a 23, se de fato Jesus era o Messias ou se deveria se esperar outro. E Jesus então recebe a comitiva enviada por João Batista e manda o seguinte recado para João: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos, olha só, vêm. Os coxos andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E parece aqui que Jesus, então, está deixando muito claro qual é o seu programa de governo. Qual é a sua plataforma de governo. E ele ainda fala mais, né? No versículo 23 do capítulo 7. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos lá. Bem-aventurado aquele que ainda não se escandalizar, esse sentido no original, de mim. Jesus, então, amados, está começando a sua campanha de um novo Israel. N.T. Wright, no seu livro Simplesmente Jesus, fala sobre isso. Não é? É como se Jesus estivesse dizendo, a campanha já começou. Eu sou aquele que Malaquias 3,14, 3,4 fala, o mensageiro preliminar. E aí então, Jesus escolhe 12 dos seus seguidores mais próximos para contrapor as 12 tribos desde o século 8 a.C. E ele diz o seguinte, olha, agora a minha obra está sendo vista. É uma campanha. É um movimento rebelde, um movimento arriscado, não é? Algo bem subversivo. O reino de Deus é assim, é como fermento na massa, é como um grão de mostarda. Meu reino é assim, meu reino vai influenciar aos poucos. Meu reino não é pum, chegou. Jesus não tinha dinheiro para investir na sua campanha. Jesus não tinha nenhum grupo armado. Jesus era um guerrilheiro. Ele só tinha uma mensagem de paz, de amor, de generosidade. Jesus era um subversivo com a palavra. A sua palavra incomodava. Quando ele
ensinou no Sermão do Monte, ele disse de modo muito claro: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Tanta gente que fala o seguinte: Jesus reinterpretou a lei. Nananina não. Estou com o Lloyd Jones, que vai dizer o seguinte: Jesus não reinterpretou a lei, ele deu à lei o seu sentido original. Ele reforçou o significado da lei e dos ensinos, tá ok? Depois é muito importante você rever aí o Sermão do Monte, que está em Lucas capítulo 6, versos 20 a 49. Em Lucas, né? Mas está em Mateus também, capítulo 5 a 7. Jesus, então, no Sermão do Monte, diz que feliz é aquele que nada ostenta diante de Deus e ainda chora pelos seus pecados. Feliz é aquele que abre mão dos seus direitos em vez de oprimir o fraco para reivindicar até direitos que não tem. Feliz é o que abre sua mão ao necessitado e não que explora para enriquecer-se. Feliz é o que constrói pontes de contato entre as pessoas e não aquele que cava abismos de inimizades entre as pessoas. Feliz é o que ama e pratica a justiça e não aquele que usa, usando a linguagem do Hernandes, as filigranas da lei, nos detalhes da lei, para oferir vantagens próprias. Feliz é aquele que busca santidade e não aquele que rasga a cara em ruidosas gargalhadas carregadas de lascívia. No reino de Deus, ser perseguido por causa da justiça é melhor do que fazer injustiça e pousar de benemérito da sociedade. Se eu abrir só um parênteses, nós não deveríamos estranhar, amados, qualquer tipo de perseguição nos nossos dias. Eu vejo alguns cristãos muito assustados. Mas a palavra de Deus diz que não. Bem-aventurados sois vós quando sois perseguidos por causa da justiça. Então nós devemos dizer que é assim mesmo. É simples assim, é assim mesmo. Daí então Jesus realiza a sua primeira cura. A segunda passagem então, amados, a segunda porção, nos versos 40 a 41, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, amados, porque a Rádio Povo, né? A Rádio Boca do Povo, já havia nesse tempo aqui em alta audiência, não é? Jesus cura a sogra de Pedro e todo mundo começa a falar. Eu já fico ouvindo a voz da Maria conversando com a Luzia, não é? Com a Luísa conversando com a dona Bernadette. Você sabe o que aconteceu com a sogra de Pedro? Ela foi curada. Curada? Mas ela estava acamada tanto tempo, com aquela febre tão alta. Olha, ela recebeu uma visita de um tal de Jesus. Jesus? Então ele curou a sogra dele. O quê? No outro dia, amados, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, no original, todo tipo de moléstia, os trouxeram a Jesus. E ele os curava impondo as mãos sobre cada um deles. Amados, Jesus se depara aqui com diferentes tipos de doenças. E para você não ficar apenas nesse ponto de doenças físicas, muitos saíam demônios também, gritando e dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Amados, em Gálatas capítulo 1, versículo 4, Paulo vai dizer que Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta perversa era, desta presente era perversa. Que era perversa é essa, amados e amadas? Sem sombra de dúvidas, esta era perversa que o Senhor Jesus veio para nos libertar, é esta era onde nós temos que, infelizmente, conviver com doenças e demônios, com fragilidades do corpo, da alma / espírito. Essa era perversa. Aqueles que conseguiam ser levados a Jesus, indo por conta própria, ou indo por conta dos amigos, como é o caso daquele coxo que os amigos o fazem descer do telhado, todos aqueles que chegaram a Jesus foram curados. Mas Jesus não curou todos os doentes do seu tempo.
E até nos nossos dias, amados, sabemos que o Senhor tem operado o seu poder na cura de muitos. De muitos. Não de todos, mas de muitos. É irresponsabilidade, é charlatanismo espiritual dizer que se a pessoa não foi curada foi por falta de fé. É muito fácil eu falar que se você não é curado é falta de fé. Mas a questão é de que nem sempre é da vontade de Deus que as pessoas sejam curadas fisicamente neste plano, nesta dimensão aqui que vivemos. Fato é que a Bíblia fala que Cristo se entregou a si mesmo, Gálatas 1,4, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. O maior milagre, a maior libertação ainda está por vir. O livramento veio do poder da era por vir. Mas, amados e amadas, nós cremos aqui que Jesus, de fato, quando as pessoas vinham até Ele, Ele impunha as mãos sobre estes. Lucas não deve ter acrescentado esse detalhe por conta própria. Ele tinha uma testemunha especial. Jesus curava por imposição de mãos também. Como que um ato de transmissão, quer seja de cargo, de bênção, quer seja de culpa, de dom, de dádiva, de poder, de saúde. Jesus poderia ter curado apenas com a palavra, como ele fez em Lucas 7, 6 a 10, ou até mesmo por meio do simples ato de vontade, como em João 4, 49 e seguinte. No entanto, é principal que nesse texto Jesus, amados, assume um aspecto genuinamente humano. Ele impõe as suas mãos sobre a cabeça daqueles a quem devotava esse sentimento de apreço. Jesus era muito do toque. Jesus acreditava que o toque é um movimento de amor, é uma forma de construir, de estabelecer um laço pessoal com o enfermo. Porque Jesus, amados, preste atenção, não visava meramente curar, mas conduzir de volta aquele homem, aquela mulher para Deus. Amados e amadas, esse texto, num contexto de pandemia, se torna ainda muito mais real, onde a gente não pode tocar nas pessoas, ou há restrições quanto ao toque. Mas Jesus curava, amados, através do toque, muitas vezes. Conversando com o pastor Clodoaldo, nos corredores essa semana, pastor lá de São José dos Campos, vice-presidente da editora Fiel, do Ministério Fiel, ele disse, olha, uma das dificuldades que a gente tem é de ensinar ao nosso povo que Jesus, ele é do toque. Quando alguém tocava no leproso, alguém puro tocava no leproso, esse que era puro se tornava leproso, imundo. Não leproso, mas imundo. Não necessariamente leproso, mas imundo. Mas quando Jesus tocava no imundo, o imundo ficava puro. O toque de Jesus, amados. Jesus impunha as mãos. Jesus quer participar da sua dor. Jesus quer participar da sua causa. Não tema o toque de Jesus. Como cantava Fernanda Brum, ou deve cantar, né? Apenas um toque. Essa é a oração, amados. O clamor, embora aquela mulher de Lucas, não é? E de outros evangelistas vão citar, ela sofrendo de hemorragia, de menstruação crônica por 12 anos, ela que tocou em Jesus, né? Você vê que não houve nem a intenção de Jesus em tocar nela. Tanto é que Jesus para tudo. Os discípulos ficaram sem entender nada. Jairo, que estava colado com ele, falou assim, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. A minha filha está doente, eu estou indo com Jesus lá na minha casa, e agora Jesus fala, para tudo. Quem me tocou? Quem me tocou? Pedro deve ter olhado de um lado, brincadeira. No meio de tanta gente, Jesus, como é que a gente vai saber quem lhe tocou? Jesus fala assim,
Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. E é aquela mulher enfraquecida, imagine menstruando 12 anos, enfraquecida, magérrima, pálida, destruída na sua vida sexual, destruída na sua vida emocional / espiritual. Eu toquei. Então Jesus é interessante, amados, porque ou ele toca você ou você toca nele, dá a mesma coisa. E sempre sai dele poder, sempre sai dele cura. Eu não sei por que você continua confiando apenas nas respostas dos homens. Você fica com medo de sair de casa, medo de voltar a trabalhar. Essa semana, o nosso pessoal, essa semana vai voltar às aulas, ou por esses dias, volte. Tenha ousadia, toque em Jesus, ou deixe Ele tocar em você. Tome remédios, medicamentos que forem indicados, vacina sim, mas amados e amadas, é o toque de Jesus ou é o toque em Jesus que faz a grande diferença. Ele impunha as mãos, ele tocava. Na sogra de Pedro, ele se inclinou sobre ela. Eu vi no original, amados, se inclinar é debruçar sobre ela. Ele esquentou o corpo daquela mulher já quente por febre, com o seu próprio calor. E aí o seu calor, com o calor da febre, gerou serviço, gerou cura, gerou libertação. Confie em Jesus. Além dos enfermos, havia os endemoniados. E os endemoniados, amados, eram crentes, entre aspas. Não é? Porque os endemoniados diziam, você é o filho de Deus. Tem crente hoje que tem dúvidas a respeito disso. Por isso que Tiago vai dizer, né, de que há demônios que creem e estremecem. Estremecem. Mas me perdoe a expressão rasteira, Jesus falou, cala a boca. Jesus os repreendia. Fiquem quietos, não falem. Ainda não é o tempo. Eu falei muito sobre possessão demoníaca numa das mensagens anteriores. Possessão é a residência de um espírito maligno em uma relação tal com o corpo, estou usando a definição de Charles Hodge, a ponto de produzir violentas agitações e profundo sofrimento, tanto mental quanto físico. É evidente que os endemoniados mencionados no Novo Testamento não eram meros lunáticos ou epiléticos ou portadores de doenças análogas, mas casos de verdadeira possessão. Nesse texto, amados, Mateus vai dizer, nesse mesmo contexto, Mateus 8, 16, 17, Mateus, como escrevendo para um público judeu, ele fez questão de fazer uma citação do profeta Isaías. Nesse mesmo contexto, ele vai dizer, e para se cumprir, Mateus 8, 17, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Fato é, amados e amadas, este é um ponto que eu preciso destacar. Quando Jesus estava sobre a terra, ele percorria todas as cidades, as vilas, não apenas ensinando as boas novas do reino de Deus, mas também curando. O foco dele era pregar o reino, como eu vou estar falando daqui a pouco. Mas, amados, ele também curava as doenças e enfermidades. E não pense você, meu queridão e minha queridona, que essa foi uma atividade secundária ou incidental, algo que acontecia pontualmente. Não, não. Era um elemento primário na obra que o Pai o incumbiu de fazer. E há textos bíblicos relacionados
a este, como Mateus 8,17, que eu citei, como João 5,36, como João 9, 3 e 4, que vai falar sobre o cego de nascença. Chegaram para Jesus e falaram, e aí, vem cá, esse cego é cego porque ele pecou ou porque os seus pais pecaram? Eles queriam transformar o caso daquele cego num caso teológico, né? Num caso para se investigar. Jesus falou, não, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ele está assim para que nele sejam manifestos as obras de Deus. Então há um propósito de Deus em Jesus para a realização de curas. Na realidade, amados e amadas, as curas de Jesus e as libertações de Jesus eram para que fossem manifestas, então, tanto a plenitude do seu poder, quanto as riquezas da sua misericórdia. Um Jesus humano, um Jesus que tinha na sua agenda pessoas. Um Jesus que contrapunha as obras do pecado e as obras de Satanás. Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir, para oprimir, amados. Existem doenças e enfermidades no mundo e isso não é, sem dúvida nenhuma, ou não faz parte do plano original de Deus. Deus não criou o homem para adoecer, amados. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para ser endemoniado. Deus não criou o homem para sofrer. São consequências. Pega a toalha para mim, por favor, na minha sala. São consequências do pecado nesse mundo físico, que foram removidas justamente na obra de Jesus. E essa atividade culminou e recebeu seu selo e seu acabamento na ressurreição, quando finalmente Jesus venceu a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, ó inferno, a tua vitória, o teu aguilhão? Ah, amados e amadas, Jesus vence a morte e estabelece o seu princípio de que nele todas as coisas se tornaram novas. Novas. Jesus estava, amados, o tempo todo no controle da sua agenda. Ele não queria chamar a atenção de todos, ele não queria propaganda antecipada, mesmo que, ainda mais sendo de demônios, porque o demônio, amados, eles estão falando a verdade aqui, mas a verdade nos lábios de demônios continua sendo verdade. Mas esse não era o propósito de Jesus, ser anunciado por demônios. Isso tornaria sua missão questionável. Isso tornaria a sua missão, de certo modo, Jesus não queria fazer aliados, ter aliados, sobretudo no mundo das trevas. Não. Por isso que ele os repreendia severamente. Não era o seu tempo ainda. Terceiro ponto, João Marcos. Jesus toma consciência e toma pé da situação. E de alguma forma, amados, eu faço essa leitura aqui, tá ok? Porque diz o texto, quando amanheceu, eu falo isso com muito cuidado, mas eu entendo que essa é a sequência do texto. Jesus temeu de ficar ali curando, expulsando demônio, expulsando demônio, expulsando demônio. E quanto mais ele curasse, mais gente vinha. É igual nos nossos dias, né? Demoniados iriam aparecer. Jesus temeu, não ele perder o foco, mas as pessoas perderem o foco a respeito de quem, de quem ele era e daquilo que ele propôs ser. Por isso que quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Todas as vezes que Jesus se sentia pressionado pelas multidões, ou quem sabe pelo seu próprio coração, ele ia para um lugar deserto. Cá para nós, eu tenho que abrir um parênteses aqui, né? Nós precisamos aprender a fazer isso. Não para um lugar deserto, não precisa ir lá para o Bracuí, nem deserto, é um lugar lindo e tal. Você não precisa ir para um deserto afastado da civilização. Você precisa encontrar no seu coração um lugar para você ouvir a voz de Deus. Não toma nenhuma decisão na sua vida sob a influência
da agitação do lugar onde você está, ou da agitação das suas preocupações, das suas demandas, das suas questões. Não faça isso não. Vá para um lugar deserto, onde você vai ouvir a voz de Deus. É interessante que deserto na Bíblia não é só lugar de provação. A gente fala, o meu deserto, pastor. O meu deserto. Não, pode ser, César, um lugar também de reflexão. Um lugar que você para, fala, opa, qual a vontade de Deus para a minha vida? As multidões o procuravam. Foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Claro, amados, se Jesus estivesse aqui na Japuíba, meu Deus do céu, o pessoal não ia querer que ele fosse embora de forma nenhuma. Não, Jesus, fica conosco. Jesus não vai sair daqui de jeito nenhum. Até Pedro, amados, que era o mais bobinho dos discípulos, disse, Jesus, vamos fazer 3 campanas. Né? Vamos ficar no Monte da Transfiguração o tempo todo, mas Jesus disse aqui, nesse episódio, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus, também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amados, no dia seguinte, Jesus estava em direção ao deserto, à Judéia. Marcos é o outro texto que eu gosto sempre de citar, porque é correspondente, não é? Simão e os que estavam com ele procuram Jesus por toda parte, Marcos 1,36. E chegam para Jesus e ainda dão uma carteirada em Jesus, né? Todos estão à sua procura. Marcos registra assim. Jesus diz, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Olhe para mim, meu querido e minha querida, por favor. A missão de Jesus jamais foi circunscrita a um contexto geográfico único. Lucas parte da geografia para construir o seu evangelho, como parte da geografia para construir o seu livro de Atos. Jesus está saindo da Galileia, Jesus está indo para Jerusalém, na Judéia, e ele em Jerusalém morre. Atos, que é o mesmo autor, é o livro de continuação, Jesus parte de Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para quê? Qual a ideia de Lucas? Esse historiador, amados, esse médico amado, provavelmente sírio de Antioquia, esse homem gentil que conheceu Jesus, não sabemos quando, se foi Paulo que o ganhou para Jesus, mas ele se tornou um discípulo de Paulo, muito abnegada. Aquele filme excelente que fala sobre a vida do apóstolo Paulo, coloca Lucas ali visitando a Paulo na prisão Mamertina, lá na cidade de Roma, no calabouço, muito próprio da verdade. Lucas tinha alguns acessos e ouviu testemunhas, ouviu relatos de Paulo, ouviu relatos de Pedro, ouviu relatos de Maria, mãe de Jesus e tantos outros. Esse Lucas está preocupado, amados, no seu evangelho em falar de Jesus como uma missão universal, uma missão que não se restringia a Israel, não se restringia a Galileia, de onde ele era, nem a Judéia, de onde ele estaria indo, absolutamente. Jesus veio para todos, pobres, cegos, cativos, oprimidos. E a nossa missão também como igreja, amados e amadas, este é o meu ponto aqui, também deve ser para todos. Ronaldo Lidório, naquele livreto dele que pode transformar a sua visão missionária, chamado Vocacionados, ele diz, quem nós somos e o que faremos, nosso chamado ministerial em Cristo é mais determinante para nosso ministério do que para onde iremos. E Ronaldo Lidório insiste, não há palavra ou não há na palavra uma vocação geográfica para a China, para a Índia, para o Japão, ou mesmo étnica para os indígenas africanos ou asiáticos, mas uma vocação, você é chamado para se fazer alguma coisa a partir do dom dado por Deus. O que encontramos na palavra associado a lugares são direcionamentos geográficos para aqueles a quem ele envia. E aí Ronaldo Lidório fala uma coisa que eu sempre pensei, tais direcionamentos podem mudar. Não existe isso que eu sou vocacionado para falar no Japão. Não,
Você é vocacionado para falar onde Deus mandar. Você pode ter um amor pelo Japão, você pode gostar de comida japonesa, que lá não tem nada a ver com a comida que você compra aqui. Não é? Eu sou vocacionado para os Estados Unidos, sou vocacionado para o México, eu amo a África, eu amo a Ásia. Ou se você é daquele doido mesmo, você fala assim, eu quero ganhar as nações. Mas calma, você é chamado. Para onde você vai? Me permita ser simples sem ser simplista. É um detalhe, é um direcionamento momentâneo. Deus pode te dar condições de você passar numa bolsa, numa universidade, fora do país. Você pode fazer uma viagem missionária e se identificar ali, receber algum apoio, enviado pela igreja, obviamente. Enfim, são circunstâncias, amados. Jesus diz o seguinte, olha, é necessário que eu anuncie o evangelho em outras cidades. É para isso que eu fui chamado. Eu gosto dessa expressão, é necessário. 7 vezes aparece em Lucas. Eu não vou citar todas, mas Jesus diz em Lucas 9:22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto no 3º dia ressuscite. Em Lucas 21:9, Jesus diz, quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. E Lucas 24:44, Jesus vai dizer ali no caminho de Emaús, são essas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. É necessário. Eu só fiquei em Lucas, hein? Mas tem um outro é necessário que eu amo, que é João capítulo 4. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Todas as vezes que eu ouço essa expressão, é necessário, eu vibro quando eu leio os evangelhos. Eu falo o seguinte, gente, Jesus está dizendo o seguinte, olha, tem que ter um foco, tem que ter uma direção. É necessário, eu tenho uma missão. Não importa para onde eu estou. Eu não posso ficar preso a um lugar. Eu não posso ficar preso na minha consciência, nos meus pressupostos, nas minhas ideologias. Tem gente que não gosta que eu fale, mas toda ideologia é uma idolatria. Você tem que abrir a sua visão, você tem que ampliar o seu foco e dizer o seguinte, não, eu sou chamado, meu chamado é global, meu chamado é para o mundo. Lucas fala de proclamar o reino de Deus, amados. De entrar no reino de Deus, de buscar o reino de Deus. Esse reino está perto. Esse reino pertence, não obstante pertencer ao futuro, é essencialmente espiritual, abarca também a realidade material, é dom de Deus. E eu poderia estar citando dezenas de textos em que Lucas deixa bastante claro aqui, de que o reino de Deus, preste atenção, é o reinado, o governo, a soberania de Deus reconhecida nos corações, ativa na vida de seu povo, efetuando sua completa salvação, sua constituição como igreja e, finalmente, um universo redimido. Esse é o reino. Esse reino é a campanha de Deus, através de Jesus, para dominar os corações do mundo. Este reino, segundo Lucas 17:21, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Aleluia. Mateus 6:10, Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, a orarmos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em Lucas 18:24, Jesus conversa com aquele jovem rico e diz o seguinte, você precisa deixar tudo, dá aos pobres e vem até mim. E ele sai triste. E Jesus, vendo triste, disse, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Você pegou aquilo que eu falei no início do reino invertido? Só vai entrar no reino invertido se você se inverter também, cara. Você tem que se inverter. Os valores do mundo não dá, não dá. Jesus chega para Pedrão e diz assim, Pedro, Mateus 16, 18, 19, eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. Pedro aqui usa da sua autoridade,
apostólica para reconhecer a Jesus. E essas chaves são dadas à igreja. Pedro aqui representa a igreja. E esta chave, amados, poder de ligar e de desligar, é porque a igreja é a agência do reino, é a expressão do reino. A igreja não é o reino. Ih, complicou. A igreja aponta para o reino, é a agência do reino. Nós somos servos do reino. Tem gente que tem um rei na barriga. Mas Jesus nos chamou para sermos servos do reino, servos do rei. O rei do reino. O reino que já está entre nós. O reino que está entre nós também está valendo. O reino do já e do ainda não. O reino processual, o reino invisível, o reino fermento. O reino luz do mundo. O reino que era pérola preciosa, que o homem vende tudo para poder comprá-la. É o reino. Jesus disse, é para isso que eu vim. Eu vim para os pobres, eu vim para os cativos, eu vim para os cegos, eu vim para os oprimidos. E a pergunta que não quer calar é, a igreja está seguindo este princípio? Estamos de fato entendendo isso? O reino é tão invertido, Alain, que em Lucas 9:48, Jesus diz assim, colocando uma criança abençoada de Jesus, uma criança, diz assim, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Uma criança, amados. Hoje as crianças estão em alta, tem psicologia para criança, tem livro para criança, tem Bíblia para criança, tem escola dominical para criança, nossa igreja investe em criança. Mas no tempo de Jesus, amados, as crianças não eram nem contadas. Criança e mulher nem era contado. Quando da multiplicação dos pães e dos peixes, contaram 5.000 homens. A contar a mulher não. Tinha até uma oração machista que dizia o seguinte, não era uma oração machista, porque era uma oração da cultura judaica, né? Senhor, muito obrigado porque eu não nasci gentil, não é? E nem nasci mulher. Né? A mulher não podia ter acesso ao livro da lei. A mulher não podia participar da sinagoga. Havia no templo, por exemplo, o pátio das mulheres. Jesus chama as mulheres para o reino. Jesus chama as crianças para o reino, porque ele diz o seguinte, aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é o que é grande. Mais tarde, em Lucas 10:16, você vai ver, quem ouve vocês, ouve a mim. Quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. O reino é assim. Jesus é assim. A igreja é assim. A igreja deve pregar o evangelho do reino, amados, dos pobres, oprimidos, cegos e cativos. A igreja não pode se circunscrever em limitações que sejam sociais, étnicas, raciais, o que for. Jesus pregava, amados, nas sinagogas da Judéia, da Galiléia e tudo mais. Jesus cumpriu aquilo que foi dito a respeito dele em Isaías 9:2. O povo que andava em trevas, aleluia, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Vamos às aplicações, João Marcos, por favor. Eu dei a primeira aplicação, só João relembrando, no domingo passado. Né? Nossa resposta ao feminismo deve ser, Jesus tem uma visão de inclusão para a mulher. Ela ocupa um lugar único em sua agenda. Jesus chama Maria, por exemplo, e permite que ela fique aos seus pés numa posição de discípula. Jesus não tinha... Quando você falar discípulos, você pode falar discípulos e discípulas. Se não quiser mudar a linguagem, porque mudar a linguagem não significa, você tem que mudar o seu coração. Jesus tinha mulheres que o serviam. Jesus ensinava a mulheres, Zé Limário, no tempo que as mulheres não iam para a escola. A escola rabínica era uma escola de
homens. Essencialmente, homens. Jesus dignifica a mulher. Nada de falar que o cristianismo é machista, tá ok? Se alguém falar isso para você, você fala o seguinte: não, leia os evangelhos, veja como Jesus tratava as mulheres. Não, muito pelo contrário, amados. Na Índia, quando William Carey chegou, no século XVI, as mulheres viúvas, eram sepultadas junto com seus esposos falecidos. Não sei se ficou clara a minha linguagem, ficou meio rebuscada, né? Quer que eu rasgue o verbo? Era isso. O maridão morria, a mulher já tremia. Era sepultada, Maria, sepultada viva, junto com o marido morto. Foi o cristianismo que mudou isso lá. Deus o livre. Se o cara fosse bom marido, até valia a pena, né, Zu? Não, também não valia, não. É o cristianismo que mudou essa sorte. Fácil não. Outra, João. Temos de levar os enfermos ao reconhecimento de que precisam de Jesus. Não Jesus e os remédios, não Jesus ou os remédios, não Jesus e os remédios, mas Jesus e depois os remédios. No domingo passado eu pontuei sobre isso, não é? A gente entender que os remédios, a vacina, fazem parte dessa complexa harmonia que a gente vê na criação. Como diria João Calvino, para onde quer que se olhe, não há lugar no universo onde não se possa discernir ao menos algumas centelhas da glória de Deus. João, temos de levar os enfermos e endemoniados à presença de Jesus. Acho que esse ponto não tem, né? Eu não corrigi. Ninguém permanece o mesmo quando é trazido diante de Jesus. Cabe à igreja levar as pessoas a se encantarem por Jesus e não atraí-las para si mesma. Olha para mim nesse ponto que não está em tela, mas precisa estar em seu coração. Eu peguei essa expressão no versículo 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus. A igreja, amados, até nos nossos dias, precisa ter essa sensibilidade humilde de levar as pessoas a Jesus e não levá-las a si mesmas. Isso tem diferença? Brutal diferença. Algumas denominações, amados, fazem propaganda de si mesmas e não de Jesus. Alguns pregadores chamam a atenção das pessoas para a sua personalidade carismática e não para Jesus. As pessoas precisam ser levadas a Jesus. O homem, a instituição, o meio, pouco importa, amados. Você dá, pastor, mas pouco importa? Em relação a esse contexto que eu estou lhes ensinando, pouco importa. Porque não é a oração do pastor que cura. Não é a oração da igreja, o nome da placa da igreja. Não é o óleo ungido que cura. Não é a água em cima da televisão. Agora nem pode colocar em cima da televisão por causa da tela fininha. Ou do rádio. Não é o cidadão. Não é a pessoa. É Jesus. Não é a igreja. É Jesus. Eu gosto de entender esse texto. Eles eram trazidos a Jesus. A Jesus. A igreja precisa entender isso, amados. E aí eu me lembro de João capítulo 3, 29 e 30, que diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o que escuta se alegra muito por causa do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem disse isso? João Batista. Nós somos amigos do noivo, mas não somos o noivo. João Batista, amados, como amigo do noivo. Rapidamente aqui, no casamento judaico,
O amigo do noivo era aquele que intermediava o relacionamento daqueles que estavam prestes a se casar. Em algumas culturas, era o amigo do noivo que arrumava a noiva, que adornava a noiva, que levava presentes para a noiva ficar mais bela para o dia do seu casamento. Agora, Dulcinea, imagina que brocó, usando uma palavra bem portuguesa, bem brasileira, né? Se o amigo do noivo se apaixonasse pela noiva. Oxe. Então o amigo do noivo apresenta a noiva, adorna a noiva, deixa a noiva mais linda. Mas não pode se apaixonar pela noiva. A noiva tem noivo. A igreja tem noivo. Eu sou amigo do noivo. Sou amigo de Jesus, não posso me apaixonar pela igreja. Eu não posso dizer, pelos batistas eu morro. Não posso. Pela Ibacem eu boto a mão no fogo. Vai queimar as duas. Não dá. A igreja tem noivo. E Carol, o noivo é ciumento. Ele pode ser ciumento. Porque os ciúmes de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, são ciúmes, ou é um ciúme perfeito. E a palavra de Deus nos diz claramente a respeito disso. Quer ver um exemplo do Antigo Testamento, para não falar só do Novo? Eliezer, servo de Abraão. Ele foi lá para buscar a noiva de Isaque. No caminho, você já imaginou se Eliezer trocasse ali uma expressão meia duvidosa com Rebeca? Não daria certo. Ele agiu sem interesses próprios. Ele apresentou ao seu senhor a noiva, aquela que seria a sua amada. Quando João Batista diz amados em João, no capítulo 3, versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua, ele revela, eu não quero enfeitiçar os meus olhos, ou melhor, eu não quero enfeitiçar os olhos da igreja para mim. Ela tem um noivo. Esse noivo é Jesus. Esse noivo é Jesus. Ah, amados, preste atenção, hein? Tem muita gente se enganando quanto a isso, hein? Tem muita gente se pervertendo por conta disso, hein? Por fim, não há evangelhos de Jesus. Só há um evangelho do reino. Por isso que, se você for ver, é o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Lucas e o evangelho segundo João. Não vai daí falar o seguinte, é o evangelho de Lucas. Lucas não tem evangelho? Só um evangelho. Olha para mim. A igreja não tem uma missão. A igreja serve a um Jesus que continua em missão no mundo. A igreja não tem um evangelho. Igreja evangélica é a igreja do evangelho. Aí sim. Igreja não pode criar agenda própria, amados. A igreja não pode dizer o seguinte, não, o forte da nossa igreja é o social. Não. Quem está perguntando para você qual é o forte da igreja? Alguém está perguntando? A igreja prega o evangelho, amados. Olha, amados, no ministério eu já fui tentado por sugestões, por cursos, por tantas coisas. A igreja precisa investir no social. Eu já contei algumas histórias assim, mas já fiquei muito careca por causa disso. A igreja tem que ter uma agenda social. A igreja não tem agenda social, amados. A igreja prega o evangelho e no caminho a gente faz ações e iniciativas sociais. A igreja precisa se envolver com a política. A igreja precisa apoiar candidato, a igreja precisa ter uma plataforma, a igreja precisa conversar com os políticos. Não tem que conversar com um político. São os políticos que precisam se arrepender dos seus pecados e crerem em Jesus. A mensagem da igreja, mas o que você tem para falar com o prefeito? Nasça de novo. Nasça de novo.
A igreja, pastor, mas a igreja precisa ter uma agenda assim, mais assim pro jovem, para pintura, para parede preta, um som mais assim, uma camisa mais descolada, apesar que essa é bonitona, né? Mas mais descolada, uma linguagem mais punk. Não, a igreja prega o evangelho. A igreja prega o evangelho. As nossas obras, amados e amadas, terminando, hein? São oportunidades de apresentar ao mundo a nossa fé. Vestir o nu, alimentar o faminto, dar água ao sedento, curar os doentes, alimentar os que sofrem, proteger os direitos dos necessitados, dentre outras coisas, são ensinamentos bíblicos. Estão comigo? Todo mundo? São ensinamentos bíblicos. Essas atitudes não são requisitos para o céu, mas são evidências de um coração em Cristo que está caminhando para lá. As palavras de ordem para com os que sofrem devido às consequências deste mundo em pecado são compaixão, empatia e amor. No entanto, preste atenção, você que está aqui, você que está em casa, você que às vezes entra em contato com a igreja, mas pastor, como que a igreja não tem cestas básicas para dar para a comunidade? Porque nós não temos cestas básicas para dar para a comunidade. Nós temos cestas básicas para dar prioritariamente aos domésticos da fé e àqueles a quem os domésticos da fé indicam, que a gente conhece, que a gente tem oportunidade de junto também testemunhar. Nós não somos uma empresa de distribuição de alimentos com fins sociais. Não dá. Nós não podemos esquecer, amados, de que a fome é passageira. A sede é passageira. A doença é passageira. O sofrimento e a morte chegam. Tudo isso vai passar. O que temos para oferecer ao mundo são mais do que soluções humanas. Nós temos um caminho que é eterno, que é o próprio Jesus. Assistencialismo sem evangelização não aponta para a salvação. E se não aponta para a salvação, você está trabalhando apenas para esta vida. Então essa não é a missão de Deus. Não é só atender às necessidades básicas. Isso as ONGs podem fazer. Os órgãos públicos deveriam fazer. Nós temos que fazer aquilo que homem nenhum, sociedade nenhuma, entidade nenhuma faz. Temos que apresentar o evangelho. Então, igreja, se nos pedirem pão, nós vamos dar pão e o evangelho da salvação. Se nos pedirem informação, nós vamos dar informação e o evangelho da salvação. Se nos pedirem água, nós vamos dar a água e o evangelho da salvação. Se nos pedirem o evangelho da salvação, nós vamos apresentar o evangelho, atender às necessidades. Nós vamos fazer aquilo, amados, que C.S. Lewis diz. Se apontarmos apenas para o céu, ganharemos a terra e o céu. Agora, se apontarmos apenas para a terra, perderemos a terra e o céu também. É isso que Deus quer de nós, amados e amadas. Como disse Jesus, foi para isso que eu vim. É para isso que a igreja existe. Abaixa sua cabeça, meu queridão e minha queridona, e vamos orar. Dizendo, Deus, obrigado pelo evangelho. É por conta do evangelho que eu estou aqui. É por conta do evangelho que agora, de maneira dramatizada, a ceia é um drama. A ceia é uma apresentação. A ceia, ela é uma expressão daquilo que aconteceu na cruz do Calvário, do Evangelho, do Jesus que morreu por nossos pecados, que levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades, inclusive físicas e emocionais / espirituais. É Ele. Está aqui nesta noite, nesta manhã, está entre nós todo o tempo.
É o Evangelho que se fez pessoa, que nos acessou pela fé o céu. E você que é membro desta igreja, ou é membro de alguma outra igreja evangélica, está em comunhão com o seu corpo local. Nós vamos, amados, nesta manhã, celebrarmos esta ceia, a ceia do Senhor. Fique de pé, meu queridão e minha queridona. Porque Jesus não curou apenas o seu corpo, sua alma / espírito. Talvez Jesus nem tenha ainda tido planos quanto a esta cura, mas Ele lhe fez o melhor. Deus disse para você: eu posso fazer melhor, eu vou fazer melhor. João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Você tem vida. Você tem vida. Na estenda as suas mãos, diga: Senhor, eu vou receber a expressão, o símbolo do teu corpo, através de um pão, através de um cálice. Eu estou nesse privilégio, participando dessa ceia com meus irmãos, com as minhas irmãs. Em espírito, mesmo não estando à noite, eu vou estar participando também com meus irmãos, mesmo aqueles que vão acompanhar online. Esse é um momento tão da igreja, amados, que até a transmissão online a gente sempre encerra nesse momento, que é um momento só nosso, da igreja